Nos 4 séculos entre os anos 2000 e 1600, existiram estruturas políticas e sociais semelhantes em todo o Oriente Próximo. Numerosos estados estavam espalhados pela paisagem, do oeste do Irã até a costa do Mediterrâneo, e seus governantes, todos homens de guerra, disputavam o poder, formando alianças volúveis e efêmeras. Um trecho de uma carta escavada em Mari e escrita no início do século XVIII resume bem a situação. Nenhum rei é verdadeiramente poderoso por conta própria. 10 a 15 reis seguem Hammurabi da Babilônia, Rim-Sin de Larsa e Baal-Piel de Eshnuna ou Amut-Piel de Catna, mas 20 reis seguem Yarim-Lim de Yankhad. Um punhado de governantes poderosos, da Babilônia meridional até a Síria ocidental, repartiu o Oriente Próximo ao forçar reis menores a se tornarem seus vassalos. Uma abundante correspondência diplomática, especialmente do Palácio de Mari, estrategicamente localizado na fronteira entre a Babilônia e a Síria, fornece um detalhe incomparável sobre a situação política e militar da época. Ela mostra que a guerra era quase constante e que os reis repetidamente formavam e rompiam alianças, traíam uns aos outros e se voltavam contra antigos aliados sem nenhum escrúpulo. Parece que não confiavam em ninguém, nem mesmo em sua própria corte. E sua sobrevivência dependia não apenas da liderança militar, mas também da habilidade diplomática. Após 1800, alguns conseguiram estabelecer domínio sobre territórios mais amplos, sendo o mais famoso deles Hammurabi da Babilônia, mas essas unificações foram apenas temporárias. Não há uma divisão cronológica clara entre os momentos de fragmentação política e aqueles de centralização. Aqui exploraremos o primeiro caso, que ainda exemplifica a estrutura política básica do Oriente Próximo em sua história inicial, a cidade-estado predominante. No próximo capítulo, examinaremos os momentos de centralização. Uma sequência narrativa puramente cronológica não é possível com essa disposição. Com o início do segundo milênio, nossa compreensão da história do Oriente Próximo torna-se muito ampla em termos geográficos. A escrita cuneiforme tornou-se uma habilidade comum, conhecida do sudoeste do Irã à Anatólia Central e à Síria Ocidental. A Babilônia claramente continuou sendo a fonte da maioria das tradições escriturais. Sua língua, que agora pode ser identificada como um dialeto separado do acádio, era usada quase em toda parte por falantes nativos de outras línguas, amorita, urrita, elamita, que também adotaram o estilo de escrita e as grafias meridionais. A exceção mais notável aparece em uma colônia anatólica central de mercadores de Assur, que escreviam em um dialeto distinto do acádio, o assírio antigo. Eles usavam formas diferentes dos signos cuneiformes e muitas vezes os liam de maneira não convencional. Isso é ainda mais notável considerando que os textos oficiais encontrados em sua cidade natal eram de caráter babilônico. O sumério floresceu como língua de cultura, mas quase exclusivamente na Babilônia. Há uma grande variedade na origem dos textos disponíveis para nós, pois derivam tanto de contextos institucionais quanto privados. A fonte primária varia regionalmente, no entanto. Na Babilônia, os registros cuneiformes recuperados provêm predominantemente de contextos privados, em forte contraste com o período de Ur-3, quando quase todos vinham de arquivos centrais. É notável o quão difundida se tornou a alfabetização na região. Mesmo em pequenas aldeias, havia pessoas que sabiam ler e escrever. Também nas colônias assírias da Anatólia encontramos apenas registros privados, mas em outras partes do Oriente Próximo são os palácios e outras instituições reais que fornecem quase todos os textos do início do segundo milênio. Especialmente no norte da Síria, chancelarias reais, treinadas em práticas babilônicas, deixaram os escritos que temos. Um gênero literário que floresceu nesses séculos é o das cartas, e temos restos da correspondência de comerciantes na Babilônia e em Assur, membros de cortes reais, funcionários, generais, embaixadores e assim por diante. Em geral, escreviam uns aos outros sobre negócios, mas de vez em quando temos um vislumbre de outras preocupações: saúde, amor, rivalidades. As cartas nos proporcionam uma visão mais íntima das pessoas que estudamos, uma perspectiva inexistente antes desse período. Todos os nossos textos e vestígios arqueológicos provêm de cidades e outros assentamentos permanentes. Em todo o Oriente Próximo, as cidades floresceram nesse período, e regiões como o norte da Síria, que haviam experimentado um declínio urbano no final do terceiro milênio,
voltaram a se tornar plenamente urbanizadas por volta do século XIX. Muito importantes na vida política e social do Oriente Próximo, no entanto, eram pessoas cujo sustento não estava vinculado à agricultura cerealífera que sustentava os centros urbanos. Eram pastores seminômades que passavam parte do ano locando-se com seus rebanhos em busca de pasto na estepe e a outra parte em aldeias próximas aos rios. Esse tipo de população foi uma característica duradoura no Oriente Próximo, mas em certos períodos tornaram-se mais visíveis nos registros urbanos por interagirem mais de perto com os habitantes das cidades, disputando o poder político. Diferentes designações foram atribuídas a eles, sempre do ponto de vista dos citadinos que escreveram os textos. No final do terceiro milênio e início do segundo, pareciam estar agrupados sob o nome de amorreus, que coincidia com o termo para oeste em acádio, amurru. A expressão amorreu não se referia a um grupo étnico ou tribal bem definido, mas era usada de forma flexível para designar pessoas consideradas de origem seminômade e com raízes no oeste. A questão sobre quem eram os amorreus e qual foi seu papel nas sociedades do Oriente Próximo no início do segundo milênio é bastante debatida. Aqui, focaremos em seu estilo de vida pastoril. A vida dos pastores girava em torno de seus rebanhos. Em todo o Oriente Próximo, milhões de ovelhas e cabras eram criadas pelo que se chamam de recursos renováveis, especialmente lã e pelo, e após a morte, peles, ossos, chifres e tendões. Embora também se consumisse carne, isso era um luxo, de modo que relativamente poucos animais eram abatidos. O ambiente natural, com seus verões secos, tornava necessário deslocar os rebanhos para diferentes pastagens. No verão, permaneciam próximos aos férteis vales fluviais, perto de cidades e aldeias, enquanto no inverno a estepe apresentava vegetação suficiente para o pastoreio. Os padrões de movimentação eram bem planejados e os grupos usavam os mesmos pastos de inverno ano após ano. Assim, os pastores levavam uma vida híbrida, sedentária nas aldeias no verão, nômade na estepe no inverno. E a pesquisa moderna usa o termo seminômade para referir-se a eles. As interações entre nômades e sedentários ocorriam em vários níveis. Os dois grupos eram economicamente complementares. Um produzia bens de origem animal, o outro produtos agrícolas e artesanais. E a troca beneficiava ambos. Era necessário estabelecer acordos para garantir que os animais não destruíssem as plantações de cereais por pastagem ou pisoteio, mas os agricultores também disponibilizavam campos em pouso para o pastoreio, o que incentivava o crescimento vegetal e fornecia adubação natural. Por conta dessa interação, cidades e estados podiam exercer certo controle sobre os pastores. Dependendo da proximidade das aldeias pastorais e dos campos de pastagem em relação aos centros de poder, eles eram mais ou menos submetidos à dominação política, a recrutamentos militares e de trabalho e à tributação. Sempre que os pastores se aproximavam da órbita das sociedades sedentárias, entravam no domínio da documentação escrita que estudamos. No início do segundo milênio, temos um registro excepcionalmente informativo dos arquivos palacianos de Mari, no Médio Eufrates. Essa cidade controlava um longo trecho do Vale do Eufrates, que incorporava aldeias de pastores que usavam a estepe síria como pasto de inverno. A organização social dos pastores seminômades era tribal. As pessoas reivindicavam descendência de um ancestral comum, real ou fictício, mas essas afiliações eram flexíveis. Às vezes, tribos absorviam outras, e algumas pessoas mudavam de tribo. As tribos eram unidades sociais flexíveis. As que viviam em torno de Mari dividiam-se em dois ramos principais. Da esquerda, isto é, do norte, quando se olha o sol nascente, os Simalitas, e da direita do sul, os Yaminitas. Esses últimos viviam mais próximos da cidade e conhecemos melhor suas subdivisões. Incluíam, por exemplo, os Amnanu e os Yakruru, grupos também atestados na Babilônia. Esses designadores, portanto, já tinham uma longa história no início do segundo milênio, e tribos espalhadas por uma ampla área geográfica podiam reivindicar uma descendência comum. Nomes tribais eram atribuídos tanto a pessoas sedentárias quanto nômades, prática que revela a hibridez do estilo de vida pastoril. Nas interações entre Mari e os grupos pastoris, o palácio exercia maior controle sobre aqueles cujas aldeias estavam próximas das zonas agrícolas. Seus habitantes eram submetidos a censos, tinham que fornecer trabalho e serviço militar, e os chefes locais eram responsáveis pelas interações do grupo com o palácio.
Tribos mais distantes, como os sutianos, escapavam desse controle, e frequentemente a relação de Mari com elas é retratada de forma muito negativa. Eram constantemente acusados de serem ladrões e assassinos, imagem que derivava em parte dos preconceitos comuns que os sedentários nutriam contra os nômades. Por outro lado, não se deve descartar totalmente os relatos como preconceituosos. A competição por recursos escassos entre agricultores e pastores podia ser intensa e violenta. Pesquisas etnográficas mostram que a sedentarização de pastores nômades costumava ocorrer entre os mais ricos e os mais pobres do grupo. Pastores muito bem-sucedidos não conseguiam continuar expandindo o tamanho de seus rebanhos, pois eles se tornavam incontroláveis, então começavam a investir parte de sua riqueza em terras e se fixavam para cuidar delas. Os mais pobres tinham poucos animais para se sustentar e buscavam emprego entre os sedentários, inclusive como mercenários em exércitos. Na virada do terceiro para o segundo milênio, observa-se um grande aumento da presença de pessoas designadas como amorreus nas cidades de todo o Oriente Próximo, e durante os 4 primeiros séculos do segundo milênio, muitos afirmavam descender dos amorreus. Os amorreus Iramagdesi. Os amorreus estavam presentes no Oriente Próximo desde meados do terceiro milênio, como documentado em textos de Shuruppak e da dinastia acadiana antiga. Nos textos de Ur-3 aparecem em número crescente. Podemos reconhecê-los tanto por serem explicitamente identificados como amorreus, quanto por portarem nomes na língua amorreia, um idioma semítico distinto do acádio. Embora atuassem em todos os níveis da sociedade, inclusive como generais do exército, a tradição do início do segundo milênio atribuía muita culpa aos amorreus pelo colapso do estado de Ur-3. A literatura da época incluía retratos muito negativos. Um poema chamado Casamento de Martu afirma, por exemplo, o amorreu, ele se veste com peles de ovelha, vive em tendas ao vem-a-chuva, não oferece sacrifícios. Vagabundo armado na estepe, cava trufas e é inquieto, come carne crua, vive sua vida sem um lar e quando morre não é enterrado conforme os rituais adequados. A vida amorreia era assim o completo oposto da vida urbana civilizada. Com o desaparecimento do estado de Ur-3 e a fragmentação política que se seguiu na Babilônia, a partir de meados do século XX, alguns das novas dinastias reivindicaram a ascendência amorreia. Mencionavam isso com orgulho, em contraste com a representação negativa dos amorreus na literatura. Após 1800, Hammurabi da Babilônia, que passou a governar um vasto território urbanizado, ainda se referia a si mesmo como Rei dos Amorreus, e sob seu quarto sucessor, Amissaduqa, uma lista de ancestrais da dinastia reconhecia explicitamente que eles eram amorreus. Os mesmos nomes apareciam numa lista de ancestrais do rei Shamshi-Adad encontrada em Assur, e havia assim talvez um conjunto de ancestrais comuns reconhecido por todos os amorreus. Não havia estigma associado à identidade amorreia. A partir das informações fragmentárias e às vezes contraditórias, emerge o seguinte quadro. Grupos pastores seminômades existiam em todo o Oriente Próximo desde o início da agricultura na região. O pastoreio e a agricultura eram atividades complementares e surgiram ao mesmo tempo. Em meados do terceiro milênio, o nome amorreu tornou-se comum para designar pastores, e alguns indivíduos entre eles ascenderam nas hierarquias políticas das cidades-estado existentes, frequentemente por meio de carreiras militares. Quando o poder centralizado na Babilônia se desfez no início do segundo milênio, homens com nomes amorreus conseguiram tomar o trono em várias cidades-estado, possivelmente em razão da competição entre linhagens antigas e novas de autoridade, entre sumérios e acadianos urbanos e amorreus não urbanos. Essas origens foram enfatizadas. O reconhecimento explícito de raízes dinásticas fora das cidades em listas de ancestrais pode indicar que o conceito da cidade-estado como centro de todo o poder estava enfraquecendo e que começava a se desenvolver a ideia de um território mais amplo como unidade política. A presença dos amorreus por todo o Oriente Próximo, contudo, não se traduziu na criação de um novo ideal cultural. Na Babilônia, os amorreus adotaram plenamente a cultura existente, incluindo o uso do sumério e do acádio para a literatura. Em nenhum lugar a língua amorreia se tornou a língua oficial nos registros escritos. O fim da hegemonia de Ur sobre Sumer e Acádia não levou a uma fragmentação imediata do poder político na região.
No início do reinado de Ibbi-Sin, o último rei da dinastia de Ur III, Ishbi-Erra havia estabelecido uma dinastia em Izin e assumido o controle de grande parte da Babilônia. Quando os elamitas capturaram Ur, foi Ishbi-Erra quem libertou a cidade, e seus sucessores adotaram o título de Rei de Ur como seu próprio. Ainda assim, as forças descentralizadoras eram fortes, e um número crescente de dinastias locais surgiu nos séculos 20 e 19. As famílias reais mais proeminentes estavam em Izin e Larsa, no sul, e na Babilônia, no norte, mas cidades como Uruk, Kish e Sipar, em certos momentos, tiveram seus próprios reis. Na região a leste do Tigre, dinastias independentes se estabeleceram em Shnuna e Assur, enquanto Elam permanecia fora da órbita política babilônica. Os governantes reivindicavam o direito de emitir nomes de anos, e a presença de tábuas datadas com os nomes de determinadas cidades-dinastias nos permite identificar quais áreas controlavam e quando. No início do século XIX, a competição escalou para conflitos abertos, resultando no que nos parece uma guerra incessante. Ainda assim, os estados da Babilônia reconheciam que faziam parte de um sistema comum, centrado em Nippur como capital religiosa. O controle político sobre essa cidade, que mudou de mãos várias vezes, conferia a um rei o direito de se intitular Rei de Sumer e Acádia. Um calendário com nomes de meses de Nippur era usado como oficial em toda a região, e a bênção do sacerdócio de Nippur proporcionava ao rei um status especial. Outra tradição que sobreviveu e mostra que as cidades se viam como parceiras, num sistema comum, era a nomeação da alta sacerdotisa de Ur. Desde o tempo de Sargão de Acádia, a filha do governante dominante da região ocupava esse cargo. No início do segundo milênio, altas sacerdotisas eram instituídas pela cidade-dinastia que governava Ur, mas a titular não era substituída imediatamente quando o controle político mudava. Por exemplo, a filha do rei de Izin, Ishme-Dagan, permaneceu no cargo mesmo após Gungunum de Larsa ter conquistado Ur, e os cultos às sacerdotisas falecidas sobreviveram muito depois da queda da autoridade das dinastias de suas cidades natais. A convicção de que as cidades-estado babilônicas faziam parte de um único sistema permitia que os governantes locais seguissem uma ideologia segundo a qual havia apenas uma realeza na Babilônia, que passava de uma cidade para outra. Quem quer que o sacerdócio de Nippur reconhecesse era o rei de Sumer e Acádia, mesmo que na realidade seu poder fosse limitado. É nesse contexto que devemos compreender a mensagem da Lista Real Suméria, um documento que promovia a ideia de que só havia um rei por vez. Izin e Larsa foram os principais atores na cena política do sul da Babilônia. Inicialmente, a dinastia de Izin foi herdeira do muito reduzido estado de Ur III. O sacerdócio de Nippur reconhecia seus reis, que mantinham o controle sobre a maioria das cidades do sul, incluindo Ur, e realizavam obras públicas em várias delas. Por um século, a região permaneceu em paz. No entanto, mais tarde, no século XX, uma dinastia rival se estabeleceu em Larsa, logo assumindo o controle total sobre o sul e leste da Babilônia, enquanto o poder de Izin foi reduzido à Babilônia Central. Em 1898, Abizari, rei de Larsa, atacou abertamente seu colega de Izin, o que permitiu que outras cidades rejeitassem a supremacia de Izin. Nesse momento, a região apresentava o maior número de dinastias rivais do período, várias das quais podiam reivindicar alternadamente o apoio do sacerdócio de Nippur. Forças de centralização também estavam em ação, no entanto, e a iniciativa partiu da cidade de Larsa. Após um período de instabilidade interna, com uma série de governantes de vida curta, muitas vezes pertencentes a diferentes famílias, uma família oriunda da região a leste do Tigre, a chamada dinastia de Kudur-Mabuk, tomou o trono de Larsa. O pai, Kudur-Mabuk, estabeleceu-se na cidade mais oriental da Babilônia Central, Mashkan-Shapir. Ele colocou seu filho Warad-Sin, que reinou entre 1834 e 1823, no trono de Larsa, mas continuava a intervir nos assuntos locais. Quando Warad-Sin morreu, seu irmão Rim-Sin o sucedeu e teve o reinado mais longo registrado na história mesopotâmica, 60 anos, entre 1822 e 1763. Sua vida ilustra vividamente as vicissitudes políticas e militares da época, que podemos reconstruir a partir de uma variedade de fontes, incluindo nomes de anos, registros econômicos e cartas. No momento de sua ascensão, o território controlado pela família de Rim-Sin era uma faixa de 230 quilômetros de extensão no leste da Babilônia, desde Nippur e Mashkan-Shapir no norte,
até o Golfo Pérsico no sul, estendendo-se a oeste para incluir Larsa e Ur. Os estados da Babilônia, Izin e Uruk faziam fronteira com esse território de norte a sul. A morte de Kudur-Mabuk pouco antes do 8º ano de Rim-Sin pode ter colocado toda a região sob sua responsabilidade, e logo ele se afirmou militarmente. No seu 13º ano, 1810, Rim-Sin derrotou uma coalizão liderada por Uruk, Izin e Babilônia, capturando aldeias próximas a Uruk. Após novos sucessos militares perto de Larsa e a reconquista de Nippur, que ele havia perdido para Izin no 9º ano de seu reinado, destruiu Uruk em 1800. Quando Rim-Sin derrotou Izin em 1793, seu 30º ano de reinado, o único rival restante de Larsa na Babilônia era o estado da Babilônia, onde Hammurabi herdaria o trono no ano seguinte. Rim-Sin passou os 30 anos seguintes consolidando seu domínio sobre o sul, concentrando funções administrativas na capital e aparentemente reduzindo a independência econômica das antigas cidades-estado. Hammurabi esperou que Rim-Sin estivesse velho para iniciar sua rápida conquista de todos os vizinhos, incluindo Larsa, que ele capturou em 1763. No entanto, manteve a estrutura administrativa de Rim-Sin e continuou a empregar homens de Larsa para supervisionar a administração da Babilônia Meridional. Rim-Sin, assim, preparou o terreno para o estado centralizado de Hammurabi, que será tratado no próximo capítulo. Apesar da fragmentação política e dos extensos conflitos, não há indícios de declínio econômico na Babilônia durante os 3 primeiros séculos do segundo milênio. A urbanização permaneceu densa, e documentos provenientes de um número cada vez maior de cidades revelam altos níveis de atividade econômica. Até mesmo a cidade de Ur prosperou, apesar de estar privada do sistema regional que a sustentava anteriormente. No entanto, ocorreram mudanças fundamentais na administração da economia. No século XXI, a burocracia estatal supervisionava virtualmente tudo e empregava grandes segmentos da população como força de trabalho, sustentando-os com rações. No início do segundo milênio, ocorreu o que poderíamos chamar de uma privatização parcial da economia, por meio de um processo gradual e provavelmente não planejado. As grandes instituições, palácios e templos ainda possuíam vastos recursos, detinham grandes extensões de terra e outras propriedades e eram grandes consumidoras de bens e serviços. No início do segundo milênio, práticas do período de Ur III ainda eram mantidas, embora em escala local, dado o fracionamento do poder político. Por exemplo, temos um arquivo de um ateliê artesanal ligado ao palácio de Izin, que era responsável pela fabricação de objetos de madeira, junco, couro e lã para a casa real. Administradores reais supervisionavam o ateliê, mas os artesãos ali empregados também dedicavam parte do seu tempo a trabalhos para terceiros. Outras instituições passaram a terceirizar trabalho e serviços. Em vez de cultivar suas terras com pessoal dependente, concediam o uso dos campos a agricultores arrendatários, que deviam entregar uma parte da colheita e ficavam com o restante para suas necessidades. Rebanhos de ovelhas e cabras eram confiados a pastores, que tinham a obrigação de fornecer uma quantidade fixa de lã e pelo e de aumentar o número de animais do rebanho. A produção excedente beneficiava os produtores, mas eles eram responsáveis por cobrir qualquer déficit com sua própria parte. Quando as instituições necessitavam de trabalho, contratavam pessoas, pagando salários apenas pelo tempo de serviço, em vez de manter o fornecimento anual de rações. Gradualmente, mais tarefas passaram a ser realizadas por pessoas de fora das instituições, e cargos antigos, como o de cervejeiro do templo, tornaram-se sinecuras divididas em partes tão pequenas quanto meio-dia por ano. Esses cargos eram comercializados, pois garantiam uma pequena porcentagem da renda da instituição durante o tempo em que fossem exercidos. Contratados independentes também passaram a assumir tarefas administrativas. Em vez de empregar e sustentar grandes quadros burocráticos, as instituições passaram a solicitar que empreendedores privados atuassem como intermediários entre elas e a população, cobrando tributos, efetuando pagamentos e organizando a coleta e distribuição de recursos. Além disso, os empreendedores convertiam essas cobranças, feitas em produtos perecíveis e de utilidade limitada para as instituições reduzidas, em prata de fácil armazenamento. Nossas fontes não registram como isso era feito, mas provavelmente eles vendiam os produtos a organizações e indivíduos em troca de prata. Como recompensa por seus serviços,
Os empreendedores ficavam com uma parte dos bens transferidos. A privatização da administração adaptava-se bem às novas circunstâncias políticas. Nos tempos de Ur-Trey, os burocratas deviam sua nomeação ao rei, e uma mudança de dinastia levava a uma ruptura nas práticas administrativas. Já os empresários privados contratados por seus serviços não deviam lealdade política a nenhuma dinastia e eram deixados à própria sorte para operar em tempos de incerteza política. No entanto, os efeitos desse sistema de organização e gestão econômica sobre a sociedade babilônica foram, em última instância, desastrosos. As contribuições exigidas dos produtores parecem ter sido elevadas, e, numa região como a Babilônia, onde safras ruins não eram incomuns, as pessoas frequentemente não conseguiam atender às exigências. Só podiam recorrer a crédito junto aos mesmos empresários que cobravam seus tributos. Além disso, quando não conseguiam sequer sobreviver até a próxima colheita com as quantidades reservadas para seu sustento, recorriam a esses mesmos homens para empréstimos emergenciais. Eram empréstimos com juros altos. A tradição e os decretos reais permitiam juros de 20% sobre empréstimos em prata e de 33% sobre empréstimos em grãos. Essas taxas eram cobradas independentemente da duração do empréstimo. E como esses empréstimos geralmente eram de curto prazo, o pagamento com juros totais após apenas um mês ou menos impunha um fardo enorme aos devedores. Os registros encontrados nas casas dos empresários incluem grande número de contratos de empréstimo e mostram que o nível de endividamento era elevado. Que havia uma crise de dívidas é evidente pelos repetidos decretos em que reis afirmavam restaurar a ordem ao anular dívidas de consumo pendentes. Referências a tais atos são particularmente claras nas declarações oficiais dos reis de Izim, Larsa e Babilônia. Apenas um dos decretos originais, emitido por Amisaduca da Babilônia, que reinou entre 1646 e 1626, está suficientemente bem preservado para que possamos entender seus detalhes. Nele, Amisaduca aboliu todas as dívidas contraídas por produtores para sua sobrevivência ou para o pagamento de tributos em atraso, mas não as dívidas de empresários que buscavam capital para empreendimentos comerciais. Foi o palácio que absorveu o prejuízo, mas o fez por causa da tradição de que um rei precisava manter a ordem e a justiça na terra. E também porque, afinal, uma população altamente endividada deixaria de ser uma base tributária estável e existiria apenas para enriquecer uma classe concorrente de empresários privados. Em todo o Oriente Próximo, a situação política dessa época se assemelhava ao que vimos na Babilônia. Do oeste do Irã até a costa do Mediterrâneo, dinastias locais governavam pequenos estados que frequentemente competiam pelo poder. O estudo de suas histórias é bastante facilitado pelo fato de que muitos desses locais deixaram seus próprios registros textuais, embora as evidências ainda sejam bastante parciais e o foco de atenção varie de lugar para lugar. No início do segundo milênio, o material proveniente da região da Síria se destaca por sua ênfase completa no comércio internacional, conduzido por mercadores da cidade de Assur. Localizada às margens do Tigre, no extremo sul da Assíria, Assur era o ponto central de uma rede comercial que envolvia o estanho vindo do leste, tecidos da Babilônia e prata e ouro da Anatólia. Conhecemos esse sistema por meio de cerca de 22.500 tábuas deixadas por mercadores assírios em uma colônia nos arredores da cidade central anatólica de Kanesh, a cerca de 1.200 quilômetros de Assur. A colônia, embora sob o controle do governante local, funcionava como uma entidade autônoma, e os textos assírios referem-se a ela como Karun Kanesh, o porto de Kanesh. A prosperidade da colônia dependia de eventos locais na Anatólia, pouco conhecidos por nós. A arqueologia distinguiu vários períodos de ocupação. Quase todas as tábuas vêm de casas do nível 2, datado entre cerca de 1970 e 1834, quando o assentamento foi destruído. Ele foi logo reocupado no nível 2B, que durou até cerca de 1719, mas bem menos tábuas desse período foram preservadas. Cerca de 90% do material textual datado provém do período de 1895 a 1865 e oferece uma visão extremamente detalhada das atividades dos comerciantes assírios na época. Assur atuava quase exclusivamente como ponto de trânsito no comércio. Importava estanho de fontes desconhecidas no Irã ou além, Afeganistão e talvez até a China Ocidental,
e tecidos da Babilônia. O estanho era necessário para a produção de bronze, que exigia uma medida de estanho para cada 10 de cobre. Os tecidos babilônicos deviam ser de altíssima qualidade e feitos com lã fina. Os textos contêm termos para eles que ainda não compreendemos totalmente, mas parecem incluir tapetes, cobertores, mantos e túnicas. Como se teciam tecidos em todas as partes do Oriente Próximo, os envolvidos nesse comércio deviam ser produtos de qualidade excepcional e em alta demanda. Sabemos que mulheres em Assur teciam tecidos adicionais, mas os babilônicos parecem ter sido os melhores. Não há documentação direta sobre como o estanho e os tecidos chegavam a Assur ou como eram pagos. As conexões com a Anatólia, no entanto, são muito bem conhecidas. Caravanas de jumentos eram organizadas em Assur, cada animal carregando cerca de 70 quilos de estanho e 30 peças de tecido. Grupos de comerciantes dividiam os custos investindo recursos próprios ou os confiados a eles por outros. Pagavam pelos animais, pelas mercadorias, pelo pessoal que acompanhava a caravana e pelos diversos impostos e despesas incorridos durante a viagem. A jornada até Kanesh durava facilmente 50 dias, e era impossível durante 4 meses no inverno, quando o clima impedia a travessia dos Montes Tauro. Quando as caravanas chegavam a Kanesh, a maioria dos jumentos era vendida e a mercadoria trocada por prata e ouro, que então eram levados de volta a Assur. Mercadores assírios, geralmente irmãos ou filhos dos que estavam em Assur e residentes permanentes na Anatólia, distribuíam os bens importados por toda a Anatólia por meio de uma rede de assentamentos comerciais menores. Também recolhiam o metal precioso para prepará-lo para a próxima caravana. Embora seja difícil fazer estimativas firmes sobre o volume do comércio, com base nas evidências existentes, calcula-se que anualmente cerca de 4.000 peças de tecido e 10 toneladas de estanho, cerca de 150 cargas de jumento, eram importadas para Kanesh. Empreendedores privados estavam no centro de toda essa atividade, e o palácio não estava diretamente envolvido. Como o comércio era realizado por empresas familiares, as mulheres também participavam ativamente dele. Frequentemente permaneciam em Assur, enquanto seus maridos, pais ou irmãos partiam para a Anatólia, e mantinham contato constante por cartas sobre os negócios. As mulheres eram responsáveis pelos tecidos usados nas trocas, e tinham que organizar sua produção em Assur, caso não os tecessem pessoalmente. Os homens frequentemente criticavam a qualidade dos produtos enviados, e por sua vez as mulheres reclamavam da falta de recursos fornecidos a elas, ou até de não terem o suficiente para se alimentar. A situação doméstica às vezes levava a dificuldades no casamento. Os homens muitas vezes permaneciam ausentes por muitos anos e casavam-se com mulheres locais anatólicas, enquanto suas esposas em Assur sentiam-se abandonadas e ignoradas. As margens de lucro nesse comércio eram elevadas. O estanho custava pelo menos o dobro na Anatólia em comparação a Assur e os tecidos triplicavam de valor. Um comerciante podia facilmente obter um lucro de 50 a 100% sobre uma remessa. Esse era o prêmio por uma empreitada de alto risco. O comércio funcionava em um cenário político no qual não podia contar com o apoio ou proteção de um único poder. As caravanas que iam e voltavam da Anatólia, da Babilônia e do Irã atravessavam territórios de muitos governantes independentes e, por vezes, hostis. Assur não era mais poderosa do que seus vizinhos, mas conseguia negociar acordos comerciais. Apenas 4 tratados são conhecidos atualmente, todos preservados de forma parcial. Assur exigia que seus comerciantes fossem julgados com justiça caso se envolvessem em problemas legais, que sua propriedade fosse protegida e que os anatólios locais não tratassem diretamente com os babilônios. Era muito importante que Assur mantivesse o monopólio do comércio. E no século XX, o rei de Assur, Ilushuma, proclamou que os mercadores babilônios que viajassem do Golfo Pérsico a Assur estariam isentos de impostos. Embora se fale muito sobre guerras nessa época, parece que os interesses comerciais impediram os estados de bloquear os comerciantes. Os 2 estados mais poderosos a sudeste de Assur eram Eshnuna, na região de Diyala, e Elam, no sudoeste do Irã. Suas histórias podem ser reconstituídas apenas em traços muito gerais, devido à falta de dados cronológicos sobre a duração dos reinados e, às vezes, até sobre a sequência correta dos reis. No entanto, esses estados seguiram padrões semelhantes de comportamento na cena internacional.
Eshnuna, atual Asmar, havia se tornado independente de Ur no início do reinado de Ibbi-Sin. O governador local proclamou-se governante, mas dizia-se que a realeza do estado pertencia ao deus da cidade, Tishpak. Após o primeiro governante independente, Shu-ilija, que foi o único a se deificar e adotar o título de rei, em sumério Lugal, os governantes do estado passaram mais de um século usando apenas o título de governador, em sumério do deus Tishpak. Somente no início do século XIX, os governantes voltaram a adotar o título de rei. Comportamento semelhante é visível em outros locais que haviam sido dominados politicamente por Ur. Em Assur, os governantes locais independentes tornaram-se governadores do deus Assur. E em Elam, o título mais alto era Grande Regente, título que havia sido anteriormente ocupado pelo principal oficial da região sob Ur-Thrace. A aceitação final do título de rei por parte de Eshnuna pode ter sido resultado da perda de controle de Isin sobre Nippur. Se na Babilônia já não era claro quem era o verdadeiro rei, talvez seus vizinhos se sentissem mais à vontade para reivindicar o título. É nesse momento que expandiu seu controle pelo Vale do Diyala até sua confluência com o Tigre, incorporando cidades antes independentes como Nerebtum, atual Ishkali, Shadupum, atual Tel Harmal, e Dur-Rimush, localização desconhecida. Os filhos de Ipik-Adad, Naram-Sin e Dadusha continuaram sua política expansionista, o que levou Eshnuna ao turbilhão que caracterizou a Mesopotâmia no início do século XVIII, tornando-a uma das potências mais importantes da região. Eshnuna competia com os demais estados ao seu redor, mesclando guerra e diplomacia para ganhar destaque. Por exemplo, o rei Dadusha uniu-se a Shamshi-Adad, do Reino da Alta Mesopotâmia, em 1781, para conquistar a região entre os dois rios Zab, e comemorou a campanha com uma estela da vitória, onde declarou ter entregue as terras a Shamshi-Adad. Pouco depois, este voltou-se contra seu antigo aliado e tomou parte do território de Eshnuna. Mas, quando Shamshi-Adad morreu, os papéis se inverteram e Eshnuna capturou cidades próximas a Assur. Nesse ponto, já era o estado mais forte da região. Cruzando a fronteira norte do ainda isolacionista estado da Babilônia, Eshnuna penetrou no Vale do Eufrates e alcançou Mari. Quando o filho de Shamshi-Adad, Yasma-Adu, governava ali, as relações eram hostis. Com o estabelecimento de um novo rei em Mari, Zimri-Lim e Balpiel de Eshnuna tentou concluir uma aliança, que Zimri-Lim rejeitou. Em uma carta enviada ao seu emissário em Alepo, ele declarou: quando estiveres na presença de Yarim-Lim, rei de Alepo, dize-lhe o seguinte sobre Eshnuna. O rei de Eshnuna continua a me enviar mensagens a respeito de uma aliança. Na primeira vez, enviou-me um mensageiro e eu o devolvi na fronteira. Na segunda vez, enviou-me outro mensageiro e eu devolvi na fronteira. Depois veio um alto oficial e eu volvi na fronteira, dizendo: como eu poderia concluir uma aliança com Eshnuna sem o consentimento de Yarim-Lim? Uma guerra entre os dois estados eclodiu e Eshnuna forçou Mari à submissão. 3 anos depois, no entanto, o governante de Elam aliou-se a Mari e Babilônia e provavelmente também a Larsa, atacou e saqueou Eshnuna em 1766. Ele nomeou um governante fantoche para a cidade, mas logo um rei nativo de Eshnuna chamado Sili-Sin o substituiu. Sili-Sin ajudou Hammurabi da Babilônia na destruição do estado elamita, mas em 1762 Hammurabi voltou-se contra seu antigo aliado e saqueou Eshnuna. Ele não incorporou a região de Diyala ao seu estado, mas impediu que tivesse um governante forte. A história posterior do estado é incerta. Elam foi um ator crucial em todos os eventos descritos acima, mas seu papel exato permanece vago, pois são raras as fontes locais desse período. Esses séculos mostram Elam mais envolvido com a Mesopotâmia do que em qualquer outro momento de sua história. Elam incorporava tanto as terras baixas em torno de Susa, quanto as terras altas dos Montes Agros ao redor de Anshan, dualidade refletida no título dos governantes, rei de Anshan e Susa. O Sukma, grande regente, que continuava a usar um título do período de Ur-Thrace, mas agora como governante independente, liderava a organização política. Ao seu lado atuavam oficiais com títulos como Sukal de Susa e Sukal de Elam, muitas vezes filhos da irmã do Sukalmar reinante. Quando este morria, às vezes o sobrinho o sucedia, mas não se sabe ao certo se essa era a regra de sucessão. Logo após Elam conquistar a independência de Ur,
voltou-se contra seu antigo senhor e suas tropas tomaram a capital e capturaram o rei Ibissim. Pouco depois, os exércitos de Izin libertaram Ur e passaram a impedir Elam de exercer maior influência sobre a Babilônia. Um século depois, porém, quando outras cidades babilônicas afirmaram sua independência às custas de Izin, elas frequentemente buscaram auxílio estrangeiro e atraíram Elam para suas alianças e conflitos em constante mudança. Vários reis de Larsa conquistaram cidades elamitas, e Elam aliou-se a Uruk, Izin e outros nas guerras locais da Babilônia. É possível que os dois últimos governantes de Larsa, Warad-Sin e Rim-Sin, fossem de origem elamita. Eram filhos de Kudur-Mabuk e netos de Sinti-Silhak, ambos governantes de tribos de uma região a leste do Tigre. Sua relação com o estado de Elam é desconhecida, mas é possível que tenham atuado em seu nome nos conflitos babilônicos, tornando o já complexo quadro político e militar ainda mais intricado. Até o desaparecimento de Eshnuna como potência, Elam manteve certa distância dos assuntos do norte da Babilônia e da Mesopotâmia em geral, ainda que todos reconhecessem sua importância. A remoção de Eshnuna por uma coalizão de Babilônia, Mari e Elam colocou este último em contato direto com os estados mesopotâmicos. Agora sua influência era notável e de grande alcance. O governante de Katna, na Síria Ocidental, por exemplo, ofereceu submissão a Elam para obter apoio em seu conflito com Alepo. O Sukalma recebia correspondência de Hammurabi da Babilônia, Zimri-Lim de Mari e outros. Todos se declaravam seus filhos, em vez de irmãos, como costumavam fazer entre si. Para eles, ele era o grande rei de Elam. Seus exércitos colocavam governantes em tronos tão distantes quanto Shubat-Enlil, no norte da Síria. A força de Elam derivava do tamanho de seu estado e da quantidade de homens que podia convocar. Também contribuía para sua proeminência o fato de controlar o fluxo de estanho iraniano para o oeste após o fim de Karun Kanesh. Esse ingrediente essencial para a produção de bronze chegava ao Mediterrâneo a partir de Elam via Mari. Elam também mantinha estreito contato com Dilmun, no Golfo Pérsico, podendo assim ter monopolizado o acesso a outros recursos e rotas estrangeiras. Seu sucesso, no entanto, foi efêmero. Hammurabi da Babilônia concluiu uma aliança com Mari e Alepo contra Elam e, em seu 29º ano, 1764, derrotou-o. Embora Elam não tenha sido incorporado ao Estado babilônico, sua influência chegou ao fim, e nosso conhecimento sobre ele também. Embaixadores junto ao rei de Mari enviaram relatórios sobre os dias finais de Larsa, Eshnuna e Elam ao seu soberano, os quais nos permitem estudar esses eventos com grande detalhe. Devido à localização de Mari e ao seu papel como intermediária entre a Mesopotâmia meridional e a Síria, seus arquivos também lançam ampla luz sobre os assuntos do Oeste, onde numerosos estados caíram na órbita dos representantes de Mari. Cidades tão distantes quanto Hazor, no atual território de Israel, são mencionadas. A região ocidental do Oriente Próximo compunha um sistema politicamente integrado de pequenos estados. As casas reais desses pequenos reinos frequentemente estavam ligadas por sangue e casamentos, e o rei de Mari visitava cidades tão distantes quanto Ugarit, na costa do Mediterrâneo. A história de alguns desses estados demonstra que o padrão de competição, coalizão e hegemonia descrito para o Oriente Próximo Oriental também estava presente no Ocidente. Aqui serão descritas as histórias de Mari e Yankad, os dois estados mais poderosos da região, embora outras tantas pudessem ser contadas com igual riqueza. Mari havia sido independente do estado de Ur-Thrace, ainda que mantendo estreito contato diplomático com ele. Mesmo assim, o colapso de Ur coincidiu com um declínio na fortuna de Mari. Embora sua dinastia de governantes, que detinham o título de general em Acádio, tenha permanecido no poder por mais um século, a importância da cidade diminuiu consideravelmente. Por fim, a dinastia chegou ao fim por razões desconhecidas e a cidade pode até ter sido abandonada. Contudo, por volta de meados do século XIX, uma nova dinastia já estava instalada e Mari iniciou o século mais próspero de sua história. Para uma lista de reis, ver a seção 6 das listas reais no final do livro. A nova dinastia teve origem no noroeste da Síria, entre o ramo simalita dos amorreus, que havia conquistado várias cidades no vale médio do Eufrates antes de se fixar em Mari. O primeiro governante que podemos estudar foi Yadun-Lim, que, apesar de suas origens ocidentais, introduziu a língua e o estilo de escrita babilônicos como padrão de chanceleria, incluindo a prática de nomear os anos.
Ele estabeleceu Mari como o estado dominante no Médio Eufrates, estendendo-se até o confluente do rio Balik ao norte e perseguiu os Yaminu até os Montes Líbano ao oeste. Obras de desenvolvimento na região, como a construção de sistemas de irrigação e fortalezas, consolidaram seu domínio. A expansão até a região do rio Habur, no entanto, o colocou em conflito com o recém-emergente Reino da Alta Mesopotâmia, e ele travou diversas batalhas contra Shamshi-Adad. Yadun-Lim foi assassinado em uma conspiração palaciana, e seu filho, Sumu-Yaman, não sobreviveu por muito tempo. 2 ou 3 anos depois, em 1795, Shamshi-Adad conquistou Mari e a integrou ao seu grande estado. Shamshi-Adad colocou seu filho mais novo, Yasma-Adu, no trono de Mari para vigiar os estados ocidentais e as tribos amorreias. O governo de Yasma-Adu durou cerca de 20 anos e terminou subitamente com a morte de seu pai em 1775. O reino de Shamshi-Adad desmoronou e seus pedaços foram disputados por homens ambiciosos. Em Mari, esse homem foi Zimri-Lim. Embora frequentemente declarasse ser filho de, é claro que não o era. Talvez fosse seu neto ou sobrinho. Ao tomar o poder, Mari voltou a agir inteiramente segundo seus próprios interesses. Zimri-Lim restabeleceu fortes laços com Babilônia e, especialmente, com Alepo, cuja princesa Shiptu ele desposou. Seu estado abrangia o Vale do Eufrates, desde pouco ao sul de Mari até a fronteira com Alepo e o Baixo Vale do Abur. Mais ao norte, exercia controle por meio de vassalos e garantia que os governantes independentes estivessem de seu lado. Mari floresceu. O Palácio de Zimri-Lim é um dos maiores monumentos arquitetônicos do início do segundo milênio conhecidos por nós, e já era famoso por sua opulência em sua própria época. O reino era respeitado por seus concorrentes na região e mantinha as tribos nômades à distância. Embora Zimri-Lim fosse um aliado fiel de Hammurabi da Babilônia, seu prestígio e riqueza devem, no fim das contas, ter levado este a se voltar contra ele. No 32º ano de seu reinado, 1761, Hammurabi derrotou Zimri-Lim e conquistou Mari. 2 anos depois, movido por causas desconhecidas, Hammurabi destruiu o palácio e as muralhas da cidade, incorporando o Vale do Eufrates até Mari ao seu estado. Mari perdeu seu status preeminente, e o centro de poder do Médio Eufrates deslocou-se cerca de 100 quilômetros ao norte, para Terca. A cidade de Alepo era a capital do estado de Yankad, estrategicamente localizada na rota comercial entre o Vale do Eufrates e o Mar Mediterrâneo, parece ter alcançado destaque apenas no início do segundo milênio, talvez após o declínio de Ebla. Como Alepo tem sido continuamente habitada desde então, as escavações são difíceis e não há fontes escritas desse período, oriundas da própria cidade. Mas os arquivos de Mari lançam luz sobre sua história na época. Mostram que Alepo era um importante centro de culto ao deus da tempestade Adu, cujo templo foi escavado na cidadela da cidade. Do ponto de vista político, os textos de Mari revelam que o principal oponente de Yankad no ocidente era Katna, cidade da Síria Central, ao sul de Alepo, que recebia apoio de Shamshi-Adad, do reino da Alta Mesopotâmia. Os 2 primeiros governantes conhecidos de Yankad, Sumuepo e Yarin-Lim, envolveram-se em guerras com Shamshi-Adad, o que atraiu eles e seus sucessores para a política volátil do sul. A morte de Shamshi-Adad abriu espaço para que Yarin-Lim, de Yankad, expandisse seu domínio pelo Vale do Eufrates até Mari, cujo rei Zimri-Lim era seu genro. A proeminência de Yarin-Lim no ocidente é evidente na carta de Mari, citada no início deste capítulo, na qual se afirma que 20 reis o seguiam, mais do que a qualquer outro governante da época. Quando Hammurabi da Babilônia foi conquistando seus vizinhos um a um, Yankad, como Mari, inicialmente lhe ofereceu apoio. Mas depois Babilônia voltou-se contra seus antigos aliados e conquistou Mari. Yankad estava simplesmente distante demais para que as tropas babilônicas o alcançassem, de modo que os 2 grandes estados não entraram em conflito direto. Subsequentemente, as fontes do sul deixam de tratar dos assuntos de Yankad. Por essa época, no entanto, textos da pequena cidade de Alalak, a oeste de Yankad, indicam que Abael de Alepo havia colocado seu irmão no trono local. Yankad permaneceu como a força dominante da Síria noroeste e controlava um grande número de vassalos e aliados em cidades como Carquemis, Urshu, Hashu, Ugarit, Emar, Ebla e Tunip. Representava, assim, o principal obstáculo à expansão militar hitita desde a Anatólia em direção à Síria durante a segunda metade do século XVII.
O rei hitita Hattusili-Kern relata em seus anais como atacou e destruiu vários vassalos de Yankad ao longo dos anos, como Alalak, Carquemis e Hashu. Contudo, ele não parece ter enfrentado Yankad diretamente. Essa tarefa coube a seu filho, Mursili-Femsmor, que capturou e destruiu a cidade em sua campanha até Babilônia em 1595, encerrando assim a configuração política que havia caracterizado o Oriente Próximo por 4 séculos.